Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias do Dr. Joe Dispenza sobre como a gente poderia, segundo ele, claro, moldar a nossa própria realidade. A nossa fonte principal é um vídeo dele, bem interessante, onde ele explica como aqueles pensamentos, sabe, sentimentos habituais podem acabar prendendo a gente no passado e como seria possível, então, criar um futuro diferente. A proposta dele levanta umas questões bem importantes, né? Tipo, será que a gente pode mesmo ir além de quem a gente foi para acessar quem a gente pode ser? Vamos dar uma olhada em como ele tenta conectar conceitos da neurociência, epigenética, e até física quântica para explicar isso. Ok, vamos lá examinar isso mais de perto. Bom, ele começa falando de como a gente funciona muito no piloto automático. A maior parte do dia, né, segundo ele, é meio que comandada por pensamentos, comportamentos e emoções que a gente já aprendeu e fica repetindo. Tudo baseado no passado. A gente acorda, faz as mesmas coisas de sempre, sente mais ou menos o mesmo, e aí o corpo, né, fica condicionado, esperando um futuro que é basicamente uma cópia do passado que a gente já conhece. No argumento dele, pensamentos, assim, seriam a linguagem do cérebro e os sentimentos, a do corpo. Quando a gente fica relembrando, sabe, problemas, frustrações passadas, o corpo ele produz a química daquela emoção antiga, Uhum. mesmo que o evento em si não esteja acontecendo agora. O corpo, para ele, é como se acreditasse que ainda está vivendo aquilo, no passado. E aí, se os sentimentos viram o nosso meio de pensar, bom, fica difícil criar um futuro diferente, né? O futuro tende a repetir o passado. Certo, é o ciclo vicioso que ele descreve. E qual seria então a estratégia que ele propõe para a gente interromper isso? Então, ele sugere muito a meditação. Mas olha, não só como relaxamento, tá? É mais como um treinamento ativo mesmo, para observar e ir além dessas respostas automáticas do corpo. É tipo, sentar e encarar o desconforto, sabe? A impaciência, aquelas emoções familiares que normalmente fariam a gente levantar e fazer outra coisa. Ele até descreve como um desafio interno, né? A consciência contra o programa automático. E cada vez que a pessoa consegue acalmar o corpo nesses momentos, ela estaria, assim, fortalecendo a vontade sobre o hábito, o programa. Entendi. Então é como se fosse um processo de tomar consciência daquilo que opera na gente de forma inconsciente. Exatamente. E isso exige energia, sabe? Atenção focada para permanecer presente, naquele espaço que ele chama de o desconhecido, onde a gente não está prevendo o futuro baseado no passado nem revivendo memória, só presente. Biologicamente, né, o corpo pode até estranhar, resistir a esse estado de não familiaridade. Mas a proposta é que, ao persistir, Ah, entendi. O corpo começa a ceder. isso, o corpo começa a se render ao momento presente. E aí ele libera energia, energia que antes estava presa nesses padrões repetitivos. E isso leva a gente para a ideia da mudança biológica, que é um É. ponto bem central para ele, né? Como que ele conecta isso? Ah, sim. Aí ele usa conceitos da epigenética. A ideia básica é, se o ambiente externo pode sinalizar o gene, e a emoção é, quimicamente falando, o produto final de uma experiência, Uhum. então viver sempre nas mesmas emoções acaba ativando os mesmos genes, de novo e de novo. Para mudar a biologia, ele argumenta, a gente precisaria pensar, agir e principalmente sentir de forma diferente. É aprender algo novo com a mente, né? E depois, tipo, ensinar para o corpo, através da emoção, como essa nova realidade se sente. Ah, então não basta só ter o pensamento positivo, precisa sentir diferente, como se aquilo que a gente quer já fosse real. Esse é o ponto crucial na abordagem dele. Ensinar o corpo emocionalmente como será o futuro, mas antes que ele aconteça. É sentir a gratidão antes da cura aparecer. Sentir o empoderamento antes do sucesso chegar. Sentir amor antes de ter o relacionamento. Nossa, é uma inversão completa. Exato. É mudar do modelo causa e efeito, né? Onde a gente espera algo externo mudar o interno, para um modelo de causar um efeito, onde o estado interno atrai ou cria a experiência externa. E ele menciona também um alinhamento entre cérebro e coração. O que seria isso nesse contexto? Sim, ele fala sobre alinhar a intenção clara, o pensamento focado, que seria o cérebro, com uma emoção elevada, um sentimento positivo forte que viria do coração.
Quando esses dois sistemas estão em coerência, quer dizer, enviando sinais sincronizados, ordenados, ele sugere que a gente emite um sinal eletromagnético mais potente e claro. Para E onde para o que ele chama de campo quântico. a ideia é que esse sinal coerente começa a atrair magneticamente a experiência futura que corresponde a ele. E o que seria exatamente esse campo quântico, na visão dele? É meio abstrato, né? Ele descreve como um campo invisível de energia e informação, que contém todas as potencialidades, todas as possibilidades. A proposta é que, quando a gente sai do modo de sobrevivência, sabe, estresse, foco na matéria, no que falta, e entra em estados elevados de consciência, sentindo conexão, interesse, criatividade, a gente acessa esse campo não mais como um corpo separado, mas como consciência pura. E essa consciência pura poderia interagir com essas potencialidades do campo. É nesse estado, segundo ele, que poderiam ocorrer transformações profundas, até curas que parecem inexplicáveis. Entendi. Então, resumindo um pouco a perspectiva que ele apresenta, a chave estaria toda em mudar o nosso estado interno. De forma consistente. Parece ser essa mensagem central dele, sim, que o poder para uma mudança significativa começa dentro da gente, ao tomar consciência dos nossos programas inconscientes e, de forma deliberada, praticar sentir as emoções de um futuro que a gente deseja. E a gente estaria, na visão dele, reconfigurando nossa personalidade e, como consequência, nossa realidade pessoal. Isso deixa uma reflexão bem interessante no ar, né? Se essa mudança interna é tão central assim, como seria dedicar um tempo do nosso dia, não apenas para pensar ou visualizar um futuro diferente, mas para verdadeiramente incorporar, sentir as emoções elevadas desse futuro aqui e agora? Que impacto isso poderia ter nas nossas vidas se essa perspectiva estiver correta? Fica a pergunta.